Boa noite. Eu me chamo Gabriel. Moro em Bela Cruz, cidade do Ceará. Desde pequeno que gosto de relatos e histórias de lobisomens, pois o meu pai sempre nos contava do dia em que ele brigou com um, e eu estava lá para provar que foi verdade. Eu ainda era criança na época do ocorrido, tinha meus 9 anos de idade. Meu pai já tinha 2 filhos, que era eu e meu irmão, sendo que minha mãe esperava mais um filho. E detalhe, nenhum de nós éramos batizados, pois eles sempre deixavam tudo para depois. O meu pai era agricultor e ganhava a vida indo vender as coisas na cidade. Feijão, milho, melão e melancia eram as coisas que ele plantava em seu roçado. Já minha mãe cuidava da casa e da gente. O meu pai sempre nos finais de semana ia vender as coisas para a gente poder ter o que comer. E era muito bom, pois ainda me lembro ele trazendo pão, doce e muita coisa gostosa. Mas em uma noite passamos por um terror que eu nunca mais vou esquecer. Era uma manhã de sábado. Como de costume, meu pai saiu e deixou a gente sozinho em casa com minha mãe. Como de sempre, foi vender as coisas na cidade. Só que naquele dia o meu pai demorou bastante, pois ele sempre retornava antes de anoitecer. Mas já tinha anoitecido e nada dele chegar. Foi então que minha mãe fechou as portas por conta do perigo, pois apesar de nós morarmos no interior, ainda tinha um risco de alguém nos atacar. E com pouco tempo depois que minha mãe havia fechado as portas, começamos a ouvir batidas bem fortes, e uma voz bem grossa do lado de fora falou assim: "Ô de casa, posso entrar?" E aquela coisa continuou batendo na porta, e novamente falou com aquela voz grave: "Ô de casa, posso entrar?" A minha mãe, já com raiva, falou assim: "Vai pro quinto dos infernos, alma penada." Foi então que aquilo lá fora ferozmente respondeu: "Eu vou, mas antes eu levo você junto." Após aquelas palavras, começamos a ouvir um roncado no pé da porta, e logo depois aquilo começou a berrar e bater nela. Quando aquele bicho estava perto de arrombá-la, escutamos o grito de meu pai ao longe, e o que estava lá fora parou e rapidamente foi atacar meu pai, que com uma foice na mão e um facão na outra, ficou em luta corporal com aquela besta. Só depois de meu pai acertar uns 3 golpes naquele bicho, que ele deu um urro bem alto e se embrenhou na mata. Meu pai correu mais rápido que pôde para casa e entrou com compras e tudo. E todos nós ouvimos novamente o urro daquele bicho bem perto. O meu pai estava todo ferido e com marcas da luta. Sua camisa estava toda rasgada e havia cortes em suas costas. E a gente achava que aquele bicho tinha ido embora, quando do nada escutamos aquela correria lá fora. E era ele, que voltou e novamente começou a bater na porta com mais fúria. Foi aí que meu pai pegou a espingarda e atirou pela fresta que tinha na porta. E aquele bicho parou de se jogar nela. E novamente ouvimos aquela voz macabra: "Eu vou voltar, viu?" E foi saindo lentamente da frente da casa. Meu pai então falou uma coisa que até hoje me lembro. Ele disse: "Esse bicho aí é um lobisomem, e se ele diz que vai voltar, ele volta mesmo. Amanhã vamos para casa dos seus pais, depois a gente arruma uma casa perto da deles." A gente nem dormiu direito aquela noite, com medo daquele bicho voltar. Pela manhã fomos para casa de meus avós, que ficava perto de um povoado maior. Meu pai contou tudo o que aconteceu, e meu avô disse que a gente ficasse ali por um tempo, pois aquela fera iria retornar. E ficamos lá naquele dia, só que as nossas coisas haviam ficado em casa. O meu pai deixou para pegar somente dias depois, e quando ele foi em nossa casa, a porta da frente estava arrombada, e dentro dela estava tudo revirado. Aquela foi a certeza para nos mudarmos dali, pois aquilo só iria parar quando pegasse a gente. Meses depois, meu pai construiu uma casinha de barro no terreno de meus avós e ficamos morando lá. Depois só ouvimos rumores sobre aquela fera,
e graças a Deus, nós nunca mais vimos o bicho. Ainda hoje eu lembro da voz daquela besta que falou com minha mãe naquela noite. Boa noite. Eu me chamo André, moro em Lorena, que fica em São Paulo. Eu sou do tipo de pessoa cética, que mesmo todos me contando sobre algo, eu sempre digo, só acredito vendo. Mas esse meu jeito quase me custou a vida. Tudo aconteceu em 2006. Na época eu estava trabalhando como motorista de um ônibus escolar, e motorista escuta tudo quanto é de história. Mas teve uma que todo mundo estava comentando. Sempre tinha alguém contando um caos dessa lendária criatura, que é o lobisomem, que segundo algumas pessoas, estaria aparecendo aqui em Lorena. Mas eu, como cético, sempre falava que só acreditava vendo. E em meio a tantos relatos, muita gente mentia. Uns diziam ter visto um urso, outros diziam se tratar de uma pessoa fantasiada, que supostamente estaria assustando a população. Mas eu mesmo vi aquela coisa, e não era nada disso não. Foram 3 encontros que tive com aquele estranho ser, sendo o terceiro o pior de todos eles, e todos meus causos foram em minha própria casa, onde ela ficava de frente a um descampado, mas tinha umas 8 casas, pois minha rua era sem saída. E o meu primeiro encontro foi em uma noite de sábado. Lembro que eu estava assistindo a um filme na TV, quando comecei a ouvir algo como uma respiração cansada na rua. Eu então abaixei o volume da televisão e fui bem para perto da janela para ver o que era aquilo. E parecia ser gente, ou um animal bem grande. E como eu não acreditava em nada daquilo que o povo contava, voltei a assistir e ignorei aquilo tudo, pois poderia ser algum nóia da rua. Mas aquilo foi bem macabro. No outro dia, meus vizinhos disseram que um bicho havia corrido atrás de um rapaz, perto de um campo que tinha de frente à minha casa. Me perguntaram se via algo estranho. Eu sempre respondia que não, e que só acreditava vendo. Então o tempo foi se passando, e 2 noites depois, novamente aquele mesmo cansaço estava no pé da minha janela. Eu novamente baixei o volume da TV, e já enfurecido com aquilo tudo, resolvi abrir a minha janela. Mas antes de eu abrir aquilo que estava lá fora, percebeu eu dentro de casa abrindo a janela e saiu correndo. Assim que eu abri, só vi uma silhueta negra no campo de futebol, o mesmo onde o bicho teria corrido atrás do rapaz. Eu fiquei olhando para aquilo, que só depois foi sumindo em meio à escuridão. Só então que fechei a janela e voltei a assistir. Pouco tempo depois, aquele cansaço estava novamente em minha janela, mas ignorei e esperei a outra noite para ver se pegava quem estava fazendo aquilo. Foi então que resolvi armar uma para aquele engraçadinho que estava tentando me assustar. Eu esperei aquilo novamente aparecer outra noite para pôr meu plano em prática, mas esse plano quase custou a minha vida. Foi na noite do dia seguinte que aquilo voltou. Eu estava assistindo TV como sempre fazia, e aquele cansaço novamente apareceu em minha porta. Eu então lentamente me levantei, peguei um pedaço de madeira e saí pelos fundos de minha casa, e fui por um terreno baldio que tinha ao lado de minha residência, e subi no muro, e olhei para ver quem estava fazendo aquele barulho em minha janela. Foi quando eu tive a visão de um ser do inferno, uma coisa que eu não sei se estava com a cara quebrada ou se era a junção de um cachorro com gente. As pernas de trás eram bem maiores que os braços e pareciam estar quebradas. Aquilo era do tamanho de um bezerro novo, e se ficasse de pé, eu tenho a plena certeza que seria bem maior que eu. Sem contar que ele era coberto de pelos negros. Como aquilo não tinha me visto, eu fiquei ali parado por um tempo, vendo aquela fera cheirando a parede. Parecia que queria entrar em minha casa.
Então lentamente fui descendo do muro e corri para os fundos de minha casa, e me tranquei e fiquei ouvindo aquele roncado em minha janela, que era sempre da mesma forma. E só depois de muito tempo aquele bicho saiu dali. O meu desespero foi total, pois agora eu sabia que lobisomens existem. Pela manhã do outro dia surgiu rumores que um policial havia atirado naquela coisa, mas era só boatos mesmo. E com o tempo os relatos daquele ser foram sumindo, até ninguém mais comentar sobre ele. Mas de vez em quando aparece alguém falando que viu o estranho ser. E eu duvido muito que ele foi embora. Ele ainda deve estar por aqui, e só aparecer para os desavisados que saem sozinhos à noite. Até hoje nunca mais duvidei sobre o que me contam, pois por causa disso, quase fui vítima daquele estranho bicho. Boa noite. Eu me chamo Fernando. O relato que irei contar passou de geração a geração em minha família, pois foi algo que aconteceu com meu bisavô, que contou ao meu avô, que contou para meu pai, e ele contou para mim. E essa história aconteceu quando meu bisavô tinha acabado de se casar com minha bisavó, pois os dois juntos viram aquele ser. A minha família sempre viveu da roça. Nós criamos vacas, carneiros, porcos e galinhas para consumo próprio mesmo. E não é diferente hoje em dia, pois eu também crio animais. Mas isso se deu lá em 1954, com meu bisavô, que quando se casou com minha bisavó, ganhou do pai dela uma fazenda bem grande com algumas cabeças de gado, além de uns porcos para os dois terem como se manter. Mas só que o meu bisavô não conseguia dar conta da fazenda inteira, pois ela era muito grande, e por isso ele vivia contratando gente para ajudá-lo. Mas pelo trabalho ser pesado, era difícil alguém durar, pois tinha que cuidar dos animais o dia inteiro. Mas teve um homem que aguentou o tranco, e foi justamente esse homem que virou um pesadelo na vida de meus bisavós. Esse homem, quando chegou, dizia que era ali da região mesmo, mas que depois do ocorrido foram saber da família dele, mas ninguém encontrou nada. Ele era um total estranho. Esse homem soube que estavam contratando o caseiro na fazenda e foi lá atrás de saber do emprego, pois tinha salário, comida e ainda moradia. Era a oportunidade perfeita para quem não tem nada. E foi tudo nos conformes. O homem trabalhava bem e nunca deu trabalho. Só que depois que meu bisavô contratou esse homem, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro foram algumas galinhas que amanheceram mortas, mas dava para explicar tal fato por conta das raposas, que tinha muitas por ali. Só que os porcos e os bezerros também começaram a amanhecer mortos, todos esquartejados. Foi aí que meu bisavô chamou o caseiro para ficar de guarda com ele. Porém, sempre que chegava a noite de quinta para sexta, o homem inventava uma febre ou uma dor de dente para não ficar vigiando. E justo na noite em que eles não ficavam de vigília, a matança continuava. Foi então que meu bisavô, junto de minha bisavó, resolveram ficar de tocaia por conta própria, para ver se pegava o bicho que estava fazendo aquilo. Sendo que nessas alturas eles já estavam suspeitando do homem, que estranhamente não queria de jeito nenhum vigiar nas quintas-feiras. Foi então que em uma noite de quinta para sexta, novamente eles convidaram um caseiro para ficar de guarda, mas como de sempre, ele se negou. Disse que estava se sentindo mal. Meu bisavô falou que estava tudo bem e que podia deixar para outro dia, e disse que iria dormir. Só que ele não foi. Ficou acordado debaixo do alpendre com a espingarda em sua cadeira. E então o tempo foi se passando, até que deu meia-noite em ponto, hora em que o caseiro saiu correndo de sua casa, indo para a pocilga dos porcos. Foi então que meu bisavô esperou ele entrar
e foi atrás para saber o que aquele homem iria fazer ali àquela hora. Quando ele chegou na pocilga, o homem não estava lá, só tinha uns porcos. Mas meu bisavô foi contar e tinha 9 porcos, e não 8, que eram os porcos que restaram. E foi nessa hora que aquele bicho deu as caras. De repente, um dos porcos ficou de pé, como um homem, e era muito mais alto que meu bisavô. Ele, vendo o estranho ser, deu um tiro no bicho, que soltou um grunhido de porco misturado com um ronco muito alto e bem feio. Aquilo correu para cima de meu bisavô, só que minha bisavó estava perto, e também atirou na criatura, que com 2 tiros saiu correndo de 4 que nem um cavalo, e deu para perceber que metade daquela coisa era gente, e a outra era porco. E mesmo com medo, eles seguiram um rastro de sangue do bicho, e o encontraram morto em uma estrada de terra, que tinha ali, próximo da fazenda. Mas ele não era mais aquele ser. Aquela besta era o caseiro da fazenda. De fato, era ele quem virava bicho. E juntos os meus bisavós mataram ele. Foi então que meu bisavô chamou a polícia e contou tudo a eles. E obviamente foi preso, mas logo foi solto por agir em legítima defesa. Pois enquanto aquele homem era aquela besta, havia mordido seu braço, sem contar que nem na delegacia haviam encontrado rastros daquele homem, e o mesmo foi enterrado como indigente. Eu não cheguei a conhecer os meus bisavós, pois eles morreram quando eu nem tinha nascido, mas sei que eles foram bastante corajosos de enfrentar aquela besta sozinhos. E até hoje essa história é contada em minha família, do homem que virava um porco. Olá, me chamo Jonas. Moro em Tatuí, município de São Paulo. Eu sou corretor de imóveis e trabalho bastante durante toda a semana. Mas sempre que chego os sábados e domingos, dou graças a Deus, pois vou praticar um esporte que há 7 anos sou adepto, que é o ciclismo. Atualmente tem um grupo de 20 pessoas, que sempre vamos desfrutar das belas paisagens da natureza, além de praticar o ciclismo, que é bom para a alma e para a mente. Mas uma certa vez me aconteceu algo sinistro, que até hoje me pergunto de que lugar saiu aquela criatura. O ano era 2015. O meu grupo ainda era formado somente por 5 pessoas. Nós sempre íamos a vários lugares, até que resolvemos ir a um rio que tem aqui perto. E o caminho de ida para esse local era todo em estrada de carroçável. E apesar do lugar ser de difícil acesso, valia bastante a pena, pois além do rio, tinha uma cachoeira que só o banho valia a viagem. Mas nesse dia, quando fomos até lá, acabamos perdendo a hora, e quando fomos dar conta, já estava anoitecendo. Foi então que pegamos as bicicletas e fomos para aquela estrada sozinhos, e tínhamos somente as lanternas dos capacetes para iluminar a estrada, e como sempre, seguíamos em fila indiana, para o da frente ficar nos avisando de possíveis perigos na estrada. E embora o caminho fosse de carroçável, até que estávamos indo bem rápido. Porém, em dado momento do trajeto, meu amigo que estava na frente freou a bicicleta bruscamente e ficou parado. Na mesma hora nós também paramos e logo perguntamos o porquê dele ter parado. E o meu amigo só apontou para a estrada e disse: "Tem uma pessoa ali, parece uma senhora." Nós então olhamos e lá na frente, bem no meio da estrada, tinha uma coisa que achávamos ser uma pessoa, com uma vestimenta preta e que parecia muito ser uma senhora. Foi então que começamos a falar: "A senhora está bem? Está precisando de ajuda?" Mas nada daquela criatura nos responder. Foi quando aquilo se mexeu, mas somente com o tronco do corpo, e olhou fixamente em nossa direção. E aí deu para ver somente os seus olhos grandes como de uma coruja,
meio avermelhados e amarelados. Com um susto, nós tentamos correr na direção contrária. Foi quando aquele bicho bateu algo que parecia asas e voou sobre nossas cabeças. Só ficamos escutando aquilo voar ao nosso redor, e então voltamos a ir pelo caminho de volta. E mesmo com medo, nós continuamos andando. Aquela criatura parecia não querer fazer mal com a gente. Nós só a encontramos por acaso, pois aquilo meio que nos escoltou até perto da cidade. E talvez pelo medo das luzes, aquele bicho voltou para o meio da mata. Nós então saímos ilesos daquela situação, e mesmo com susto, ficamos todos bem após aquele apuros. Depois daquele dia, eu nunca mais saí noite afora de bicicleta, mesmo com um grupo grande de pessoas, pois tenho muito medo de me encontrar novamente com aquele ser da estrada. Boa noite, eu me chamo Ricardo, tenho 46 anos e moro em Palmas, que fica no Tocantins. Eu sempre morei e ainda moro no sítio que era dos meus pais, que fica em uma área rural, levando cerca de 10 minutos para chegar em Palmas. O meu pai sempre me contava muitas histórias, mas que sempre falava uma que eu achava que era mentira, mas que depois que vi aquele bicho, eu acreditei nele. Meu pai, o Sr. Antônio, criou 7 filhos com muito suor e trabalho duro, sendo eu o filho do meio. Mas o meu pai não teve filho somente de uma mulher. Antes de se relacionar com minha mãe, ele já havia se casado 2 vezes, sendo o seu primeiro casamento o pior de todos, pois ele teve seus 2 primeiros filhos com uma mulher que ele não sabia se era bicho ou se era gente. Essa dita mulher ele conheceu em Palmas, foi morar com ela em seu sítio, e por muito tempo foram felizes, até ela ficar grávida de 2 crianças gêmeas, uma coisa que deixou meu pai muito feliz, pois era a primeira vez que ele havia se tornado pai. Mas a sua esposa não gostou muito de ter ficado grávida, pois por muitas vezes meu pai viu ela tentando abortar as crianças, tendo tomado chá de arruda, bebida alcoólica, e ainda chegou a se jogar no chão para ver se matava as crianças, mas nada deu certo, até que chegou o dia dela ter os filhos. E como meu pai morava afastado da cidade e as crianças já estavam nascendo, ele mesmo tentou fazer o parto dos bebês. E detalhe, meu pai disse que era noite de lua cheia. A mulher então começou a gritar de dor, gritava tanto que ele entrou em desespero e foi tentar fazer o parto dela. Meu pai foi pegar a tesoura e alguns panos para enrolar as crianças. Só que quando ele voltou para o quarto, viu que sua mulher já não era mais a mesma, pois suas pernas pareciam estar quebradas e o seu rosto havia mudado totalmente. Estava mais longo e cheio de pelos, que se espalhava por todo o seu corpo. Meu pai de imediato pegou o cavalo e foi até Palmas para fugir daquilo. Mas depois de um tempo arrependido procurou um médico. Porém, só encontrou uma parteira da região e a levou até sua casa. Só que a sua mulher já não estava mais ali. Foi quando eles viram um bicho com a cabeça enorme e todo peludo, no meio do mato olhando com ódio para eles, mas que logo depois fugiu para a mata. E nunca mais meu pai viu nem as crianças e nem a mulher, só aquele estranho bicho que sempre ia visitá-lo. E daí se criou a lenda de que meu pai se casou com a mulher que virava bicho. Mas até o presente momento, isso para mim não passava de uma simples história que nunca acreditei. Até eu ver com meus próprios olhos aquela aberração da noite. Era a Quaresma de 2009. Lembro que era quarta-feira de cinzas. Eu tinha ido até a igreja tomar cinzas, pois sou um cristão assíduo e vou à igreja toda semana. Então tomei as cinzas e peguei meu carro para vir ao sítio. E para chegar aqui é preciso passar por uma estrada de terra, onde só tem mato de um lado e do outro. E eu seguia por ali, mas no meio do caminho o carro morreu e não ligava de jeito nenhum.
Foi aí que tive a ideia de continuar andando, pois não faria mal deixar o carro ali, já que ninguém andava por aquela região. Então saí do carro e continuei caminhando a pé. Foi quando comecei a sentir calafrios inexplicáveis e percebi algo me seguindo dentro da mata. Mas eu não queria aparentar estar com medo, por isso só continuei andando. Mas aquilo parecia estar tão perto que resolvi correr. E do mesmo jeito que corri rápido, o que estava na estrada também se pôs a correr. Até que cheguei no sítio cansado. Entrei em casa e meu pai estava acordado na sala. Achando aquilo muito estranho, resolvi perguntar o porquê dele estar ali. Ele então me respondeu: "Ela correu atrás de ti, não foi?" E eu perguntei: "Quem, pai?" Ele então abriu uma das janelas da sala e apontou para o cercado perto do mata-burro e falou o seguinte: "Ali, a minha primeira esposa, toda quaresma ela me visita, para se vingar por eu ter abandonado ela naquela noite." Eu então olhei para onde ele apontava e vi um bicho de cócoras olhando para a gente. Aquilo tinha cabeça muito grande e algo como um focinho. Era todo coberto de pelos e ficou ali, parado, nos observando da mata. Depois sumiu em meio à escuridão da noite. Nessa hora me bateu um desespero, pois eu estava sozinho com aquele ser lá fora. E talvez, se eu não tivesse corrido, ele teria me atacado. Por pouco eu escapei. Foi aí que meu pai seguiu falando: "Ela não te pegou porque não quis, Ricardo, pois ela quer a mim. Mas não é bom confiar não, porque esses bichos são traiçoeiros. Bora dormir que é o melhor que a gente faz." Após aquilo tudo, fomos dormir. No outro dia fui buscar meu carro na estrada. Tinha alguns amassados nas portas e no teto, mas nada demais. E estranhei meu pai que ficou na maior calma vendo aquele bicho lá fora. Já eu fiquei muito eufórico, mas entendi que a história que ele sempre me contava era verdade. Bom, o tempo passou e anos depois meu pai veio a falecer, e nunca mais vi nada do tipo por aqui. A última coisa estranha que vi foi só uma senhora que ninguém conhecia que veio no seu velório. Depois disso, mais nada. Eu fiquei com medo de perguntar, mas sabia que aquela senhora só podia ser a sua primeira esposa, a mulher que virava bicho. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.